Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Aprofundando uma leitura sobre o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo em comparação com o sacerdócio do Antigo Testamento, o autor hoje vai falar de dois temas importantes. A tenda, que era o local de reunião, de encontro, de serviço sacerdotal do Antigo Testamento. Jesus é apresentado como a nova tenda. E o sangue de animais que eram derramados, versados em sacrifício, usado para ungir os sacerdotes de Israel, e que vai dizer que o Senhor ofereceu a si mesmo. Hoje nós encontraremos com a frase central da carta aos Hebreus. Por outro lado, no Evangelho nós temos hoje um texto que é provocante, que é aquele momento que aqueles que são de Jesus, os seus familiares, vão vir ao seu encontro, querendo que ele renuncie ao seu ministério para levá-lo de volta a Nazaré, em uma relação que mostra que a verdadeira família de Jesus, como ele mesmo vai dizer, são aqueles que escutam a palavra de Deus e a colocam em prática. Escutemos. Nós hoje celebramos a memória de Santa Inês, uma virgem mártir dos primeiros séculos do cristianismo. Muito cedo, na sua adolescência, foi martirizada. E esse martírio impressionou tanto os primeiros cristãos, que é um daqueles nomes que é citado na primeira oração eucarística, nesse texto antigo da liturgia. A antífona de entrada: esta é uma virgem sábia, do número das prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. É uma clara alusão àquela parábola das virgens sábias, prudentes e das imprudentes, aquelas que tinham óleo para colocar na lâmpada e esperar o noivo que chegou. Então, que ela é citada entre essas virgens. A carta aos Hebreus continua a aprofundar o tema do sacerdócio de Jesus. Irmãos, foi construída uma primeira tenda. Essa tenda é aquela que Deus diz para Abraão para construir. E dentro dessa tenda, atrás da tenda, tem uma segunda tenda. Havia uma outra tenda chamada o Santo dos Santos. Isso depois, na construção do Templo de Jerusalém, essa estrutura vai ser repetida. No Santo dos Santos entrava o sumo sacerdote. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas. Qual é essa tenda? Aonde Cristo oferece o seu culto, exercita o seu sacerdócio, é o seu corpo. Para nós cristãos, não existe, como para o povo de Israel, um lugar único aonde nós devemos adorar o Senhor. Em todo e qualquer lugar aonde se encontra o cristão, sobretudo aonde se encontra a comunidade cristã, ali é um local que o Senhor se faz presente. E Cristo apresenta o seu corpo no Evangelho como o local do templo, como o templo novo. Destruí este templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Está falando do seu próprio corpo. Ou seja, aquela tenda do Antigo Testamento não era verdadeiramente um lugar de culto, mas era a imagem de uma tenda muito maior e mais perfeita. E não com o sangue de bodes e bezerros. Essa prática para nós estranha, nós não conseguimos imaginar que a oferta de animais pudesse trazer o perdão dos pecados. Mas nós não entendemos porque somos cristãos. Nós não fazemos isso porque somos cristãos, mas com o seu próprio sangue. Cristo se oferece uma vez por todas. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhos espalhadas sobre os seres impuros o santifica, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Ora, por este motivo, nós não oferecemos sacrifícios de animais, porque na liturgia da igreja, sobretudo na liturgia da Santa Missa, nós fazemos memória, nós revivemos o mistério da doação do Cristo.
É Ele que de novo se oferece. Se Ele se oferece para nos salvar, não existe, portanto, nenhuma oferta que nós possamos fazer maior do que aquela que é o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, na tradição do quarto evangelho, é o símbolo da Eucaristia. Através da recepção da Eucaristia, eu me torno participante das graças que provém do sangue de Cristo derramado para a nossa salvação. Meus irmãos, não é de pouco valor a Eucaristia, que tantas vezes você participa da missa e não tem o cuidado de se preparar para receber, que fica adiando a sua preparação, que às vezes se convive com pecados que poderiam ser resolvidos a situação diante da igreja, pessoas que vivem sem o sacramento do matrimônio, pessoas que convivem sem estar em uma segunda união, que podem resolver, pessoas às vezes que estão numa segunda união e que devem se confrontar com o seu pároco, com a sua paróquia, buscar um conselho, buscar esclarecer, porque quem sabe esse seu casamento nunca foi realizado, é um casamento, um matrimônio nulo. Busque se informar, não se acomode, porque a grandeza da Eucaristia, do Deus que se oferece a nós e que respeita a nossa liberdade, só vai entrar na nossa vida se nós permitirmos, mas é um dom tão grande que deve ser buscado, que merece que se faça todos os esforços para chegar a isso. E veja a conclusão da leitura de hoje, o centro da carta aos Hebreus. Cristo se ofereceu a si mesmo. O sacerdote, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, oferecia um animal. E o Cristo se oferece a si mesmo, ou seja, ele é o sumo sacerdote, como já ouvimos, mas ele é apresentado hoje também como a vítima que se oferece uma vez só por todas. No Salmo responsorial de hoje, o Senhor é aclamado por todos os povos, não somente por Israel. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Por entre aclamações, Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, porque Deus é o grande rei de toda a terra. Deus reina sobre todas as nações e está sentado no seu trono glorioso. Na aclamação ao Evangelho de hoje, abri-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. No Evangelho de hoje, brevíssimo, Jesus voltou para casa com os discípulos. A casa, meus irmãos, vale sempre recordar, é o símbolo da igreja. É o símbolo da comunidade que se reúne em torno do seu Senhor. Por quê? Porque os primeiros cristãos não tinham igreja. Só depois, com a conversão do império, é que vão começar a edificar a igreja, que vai ser a basílica, a grande sala do rei, do imperador, sala de festa, a estrutura grande do império, serve como modelo para edificar a igreja cristã, a igreja católica. E uma grande multidão se reúne com Jesus. Ele não podia nem parar para comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Não conseguiam compreender o ministério de Jesus e queriam que Jesus voltasse para Nazaré para exercer ali aquilo que ele estava fazendo em Cafarnaum. Não é fácil para os consanguíneos de quem segue o Senhor entender a missão, a vocação própria da pessoa que é por ele chamado. Mas esse fora de si é difícil de compreender, porque parece nos dizer que Jesus enlouqueceu, mas não é somente essa tradução possível. Esta expressão tem uns 10 sentidos diferentes no Antigo Testamento. Enfim, o que se pode concluir, independentemente do sentido do fora de si, é que não chegaram plenamente a compreender o ministério de Jesus e por isso querem que ele volte para a sua casa, até mesmo para protegê-lo, porque nesse momento Jesus já é ameaçado de morte. Na oração de hoje, assim rezamos: Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos ao celebrar o martírio de Santo Inês a graça de imitar sua constância na fé. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.